Vamos receber o pastor, então, Alexander, com uma salva de palmas para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja Casa do Pai com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. E dizer para vocês da minha enorme alegria de poder. Pastor Adriano pediu para chamar as crianças. Até que idade? 6 hoje. Até 6 anos. Bora, criança, vamos? Senão vocês não vão ver a palavra aqui mesmo. Só os 3. Só irmãos. Tem mais? Todo mundo dormindo. Amém, pastor, é só os 3. Deixa ele. Não tem 12 já. Bora, pastor. Seja as mãos. Quantos anos você tem, Miguel? Oi? Tudo bem, pastor da liberdade, tá bom? Pai, no nome de Jesus, que nós queremos abençoar esses pequeninos. Como tu mesmo disseste, deixai vir a mim os pequeninos. Amém. Não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Que o Senhor esteja com eles em todo o tempo. Que o Senhor guarde, livre, proteja de todo mal. E acima de tudo, que o Senhor desperte neles o desejo de serem instrumentos nas mãos do Senhor. Que eles sejam vasos nas mãos do oleiro. Que eles sejam ferramentas afiadas nas mãos do Senhor para conquistar esta geração. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que o inimigo não possa tocá-los em momento algum de suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te louva. Glória a Deus. Eu sou de uma época, a gente começa a denunciar, né? Eu ainda fui batizado antes de você. Hoje faz 39 anos que eu fui batizado. Glória a Deus. E eu me lembro, quando eu era da idade deles, assim, que quando chamavam à frente para as crianças irem para o culto infantil, eu falava para meus pais: quero ir não. Por que não? Porque eu quero ouvir a palavra. Aleluia. E isso, início dos anos 80 ainda, marcou, porque muitas daquelas ministrações eu carrego comigo até hoje. Porque quem é mais antigo sabe que naquele tempo não havia uma programação específica para o público infantil. Então, a aula das crianças nada mais era do que uma atividade lúdica pintando desenhos. Quer dizer, eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra. E essa palavra, por isso é que está escrito: ensina a criança o caminho que deve andar, porque quando for mais velha, jamais se desviará dela. Sabe, queridos, eu tenho vivido dias desafiadores. E muitas vezes nós somos confrontados. Muitas vezes nós somos questionados. Muitas vezes nós somos verdadeiramente atacados. E eu, com muita surpresa, recebi o convite hoje para estar aqui com vocês. Eu disse: Senhor, o que eu faço agora? Porque eu já havia me comprometido de estar em outro lugar, numa outra preparação. Isso na correria, porque eu ia sair de uma apresentação da minha sobrinha de dança. E o Senhor falou claramente ao meu coração: vá até a igreja Casa do Pai. Então eu me organizei rapidamente, prontamente aceitei o convite que o pastor Adriano me fez. E eu quero ministrar sobre esta. Eu quero ministrar sobre esta congregação. Eu quero ministrar sobre esta casa de oração, convidando você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Romanos capítulo 8.
Mas desde já, eu quero convidar você a abrir o seu coração. O coração ele tem sim uma porta que não é física, como já foi ministrado aqui. Abra o seu coração nesta noite. Abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. Romanos 8, a partir do versículo 31, está escrito: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Vou ler outra vez. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória! Quando você se deparar com a dificuldade, quando você se deparar com o confronto, quando você se deparar com a acusação, quando você se deparar com o desafio financeiro, quando você se deparar com a enfermidade, quando você se deparar com um problema no seu casamento, quando você se deparar com a luta, com a crise, com a prova, que diremos, pois, essas coisas? Você não vai sair por aí dizendo: não, Pai, socorro, Deus me livre, pelo amor de Deus, estou morrendo sufocado, acuado, desesperado e acovardado. Não. Você vai dizer para aquela situação que te aflige: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Eu quero dizer isso com todas as letras para a igreja Casa do Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém! Porque de uma forma muito clara, o Espírito Santo dizia ao meu coração, pastor Adriano e pastora Carol: existem retaliações sendo destinadas à igreja Casa do Pai. Existem situações no mundo espiritual que estão se levantando contra esta obra e especialmente contra a vida da liderança, contra a família, contra a saúde e trazendo retaliação. Mas o que nós temos que fazer como igreja, gosto muito da sua visão, que não é questão, eu estou nem aí para a igreja Casa do Pai, porque se cada um de nós entender que nós estamos nem aí para a própria denominação, a igreja cresce. Muitas vezes a igreja não cresce porque cada um está preocupado com a sua própria denominação, cada um está preocupado com o seu próprio pequeno reinado. Mas se nós realmente nos unirmos numa única visão, num único propósito, a Bíblia diz que há um só Deus, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só amor, um só Deus que é por todos, que age por meio de todos e é para todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por nós, eu quero inicialmente já quebrar um pouquinho do protocolo e tomar a liberdade de orar com vocês. Aleluia. Entendendo que foi propósito de Deus, que foi permissão do Senhor e que foi resposta de oração estarmos aqui nesta noite para unirmos a nossa fé. Porque se tem uma coisa que eu conheço na minha própria pele, o pastor Adriano está na frente da UPPG, que na época é a CPPG. Sei das dificuldades, sei dos desafios e sei também das retaliações. Retaliações que vêm contra a nossa família, que vêm contra a nossa casa, que vêm contra os nossos celeiros, contra o nosso recurso financeiro. Retaliações que vêm contra a nossa família, retaliações que vêm contra o nosso ministério, sim, contra o nosso ministério. Acusações, afrontas. Só que a Bíblia vai dizer que bem-aventurados sois quando por causa do meu nome vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Mateus capítulo 5. Então eu quero orar com a igreja Casa do Pai. Aleluia. Eu quero realmente liberar uma palavra de bênção sobre vocês. Liberar uma palavra de romper em fé no mundo espiritual, para que vocês alcancem a totalidade daquilo que Deus prometeu. E eu sei também que o projeto Go Action nada mais é do que mais um tempero para o inimigo lançar retaliações contra esta obra. E eu tenho certeza, dia 20, no nosso próximo Café dos Pastores, eu tenho certeza que nós iremos avançar. Eu tenho certeza que nós iremos conquistar essa cidade. É promessa
do Senhor. E a palavra do Senhor não volta vazia. Então qual é o nosso papel aqui enquanto igreja? É orarmos, é somarmos a nossa fé, unirmos no mesmo propósito, declarando que é uma só igreja, é um só corpo. Aleluia. Nós somos a noiva de um único noivo que é Cristo. E assim sendo, eu quero tomar a liberdade de orar. Porque eu sei, pastor, muitas têm sido as retaliações. Boa parte delas sequer são compartilhadas com as ovelhas. São aquelas que nós enfrentamos sozinhos. São aquelas que nós enfrentamos muitas vezes só dentro de casa, somente nós e nosso cônjuge, enfrentando situações tão delicadas e difíceis. De repente, pastora Carol, surge uma situação no trabalho. De repente surge uma situação, uma cobrança indevida, uma mentira. Algo é lançado para nos destruir. Algo é lançado para nos desonrar. Algo é lançado para nos atingir. Mas o que é que nós diremos a essas coisas? Diremos assim, como está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero convidar os pastores dessa igreja para nós orarmos. Se você, enquanto igreja, vai se colocar de pé, estender as mãos para cá, para que haja um romper do mundo espiritual nessa noite do dia 7 do mês 7 de 2024. Romper para que haja realmente vergonha do inferno e glória para o reino de Deus. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta obra que antes nasceu no coração de Deus. A Igreja Casa do Pai é fruto do sonho do coração de Deus, antes mesmo de estar no coração do pastor Adriano, da pastora Carol. Nasceu no coração de Deus, e por isso eu te agradeço. E assim sendo, Pai, nós tomamos a autoridade que é no nome de Jesus, para abençoar esta casa de oração, repreendendo toda e qualquer ação do inimigo, toda e qualquer retaliação, toda e qualquer levante do inferno, toda e qualquer mentira que tem sido lançada, toda e qualquer dificuldade que o inimigo tem semeado, caia por terra em nome de Jesus. Foi o Senhor que colocou o teu servo ali, pastor Adriano, à frente da UPPG destes dias, para exercer, para conquistar, para avançar o ministério ao qual o Senhor lhe propôs. Nós tivemos há pouco, Pai, o testemunho de uma bênção, declaração de utilidade pública estadual para o PPG, e nós cremos que isso é resposta de oração que já fazemos há mais de 2 décadas e meia, crendo que esta cidade é do Senhor Jesus, crendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, crendo que os desbravadores que foram trazidos para esta cidade não serão envergonhados no seu chamado. Aqueles que chegaram neste lugar há mais de 50 anos, desbravando, os nossos pais espirituais, que chegaram desbravando Praia Grande, declarando, orando, sangrando, suando sobre essa cidade, eles serão honrados, porque esta cidade se curvará ao único que é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus em Praia Grande. Só o Senhor é Deus. E nós iremos ainda neste ano, no mês de novembro, marchar por Jesus Cristo nessa cidade, para declarar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E assim sendo, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha blindar a liderança desta obra, que o Senhor venha cobri-los com a tua proteção, com o teu escudo, com a tua graça, com o teu poder, com a tua virtude, com a tua unção, em nome de Jesus. Traga, Senhor Jesus, sobre a liderança, sobre os pastores dessa casa de oração, a blindagem que só o Senhor pode trazer, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Que caia por terra toda a retaliação e que seja liberado dos céus nessa noite a resposta que
tem estado retida. Eu profetizo que assim como foi com Daniel, que teve a sua oração respondida prontamente, mas houve, o príncipe da Pérsia confrontou nas regiões espirituais, houve batalha, mas quando Deus determinou que fosse liberado o reforço, a resposta chegou. E Daniel então pôde glorificar a Deus, porque a sua oração foi ouvida. Pai, que o reforço seja liberado. O Senhor conhece o coração dos pastores desta obra. Que o reforço seja liberado hoje, para que a resposta venha, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você crê nesta palavra, o único que é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Pode se sentar aqui. Aleluia! Abra a sua Bíblia do Evangelho escrito por João. Evangelho segundo escreveu João. Um texto muito conhecido, mas uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. Sabe, queridos, muitas vezes eu percebo que a igreja tem perdido a sua essência. O pastor Adriano trazia aqui à memória o significado da palavra igreja, que vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Nós não temos outra razão de ser senão esta. Nós somos chamados para fora. Não fomos chamados para dentro. Mas infelizmente a igreja hoje tem caído nessa tentação de se voltar exclusivamente para si mesma. E eu quero lançar uma palavra profética, desafiadora para a igreja Casa do Pai. Eu sei quando o pastor Adriano gosta de desafios, se não fosse assim, eu teria aceitado o cargo eclesiástico da presidência da UPPG. Eu quero desafiar você nessa noite. João capítulo 3, um texto conhecido. E havia entre os fariseus, versículo 1, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Grava a primeira palavra-chave, por favor. Sinais. Repita comigo. Sinais. Versículo 4. Versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Segunda palavra-chave, repita comigo: nascer de novo. Nascer de novo. Então, recapitulando a primeira, sinais. A segunda, nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, versículo 5: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te dizer: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Terceira palavra-chave: vento. Repita comigo, por favor. Vento. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Versículo 10: Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso. Ah, como existem mestres hoje que não sabem mais. Tu és mestre de Israel
e não sabe existe. Na verdade, versículo 11 te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Até o versículo 12. Quais são as palavras-chave? Primeiro? Sinais. Segundo? Nascer de novo. Terceiro? Vento. Sabe, meus irmãos, a geração do Eduardo, hoje sem cabelo, mas eu também conheci o Eduardo cabeludo, 107.5 FM, Monte Alegre, que saudade. Também tínhamos um programa lá, o diário, que dá saudade de lembrar. Mas Eduardo, eu, Adriano, somos de uma geração em que a igreja tinha sinais. Somos de uma geração que via milagres. Somos de uma geração que acompanhou, teve a oportunidade de presenciar coisas maravilhosas. Eu fico me perguntando, onde foi que nós perdemos a mão? Onde foi que a gente se perdeu nessa caminhada? Hoje em dia, queridos, os discípulos, a igreja primitiva, os apóstolos, curas, sinais, prodígios, eram algo comum, natural, diário. Hoje em dia, se alguém é curado da unha encravada, a gente tem que ter confiança de graças, porque não se vê mais sinais. Você já se perguntou por quê? A conversa entre Nicodemos e Jesus traz a resposta. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você quer ter sinais? Importa-vos nascer de novo. Aleluia. E interessante que Jesus fala que nós realizaríamos coisas semelhantes e até maiores do que aquelas que ele fez. Que Jesus curou paralítico, curou surdo, curou cego, ressuscitou morto, curou leproso, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes 2 vezes, andou sobre as águas, e ele disse que nós faremos coisas semelhantes e até maiores. Então, onde é que está faltando ali a conexão? 3 palavras, eu disse: sinais, nascer de novo e vento. Quando Jesus fala para Nicodemos acerca do vento, tem gente que ouve a palavra vento e se desespera. Tem gente que ouve a palavra vento e repreende em nome de Jesus. Mas espera, você não entendeu o que é vento. Olha que interessante. Quando Deus criou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que ele soprou sobre as narinas de Adão o quê? Fôlego de vida. O que é o resultado de um sopro? Produz o quê? Então o vento não é para ser repreendido. O vento não é problema. Os discípulos custavam entender isso porque eles estavam no meio de uma tempestade e Jesus dormia no barco. Quando Jesus acorda, o que é que Jesus faz? Ele fala com o... Ele manda o vento. Desde o princípio. Porque a palavra vento vem do original pneuma. Aliás, o estudo do Espírito Santo é a pneumatologia. Então, se eu sou guiado pelo vento, eu sou guiado pelo Espírito. Por isso que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Por quê? Porque o vento sopra onde quer, ninguém conhece. Só que se você vai pelo vento, você é guiado pelo Espírito.
3 palavrinhas, lembrem-se. Sinais, nascer de novo, vento. Quem é guiado pelo vento, nasceu de novo e vive os sinais. Há quantas anda o vento na sua vida? Porque o que é ser guiado pelo vento do Espírito? É um cântico muito conhecido, vento do Espírito. O que é ser guiado por esse vento? É dizer o que Paulo disse: olha, já não sou mais eu quem vive, agora é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé. Meu Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então ele tinha ousadia, e eu considero essa palavra de ousadia. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu sou guiado pelo... E eu vou chocar vocês. Você tem que ser guiado pelo vento. Só que o vento ele tem uma característica interessante. Alguém pode pegar? Você já conseguiu pegar vento? Alguém pode ver? Você vê o vento? Você já viu o vento? Assim é o Espírito. Você não pode pegar nele. Você não pode vê-lo. Mas você pode senti-lo. Glória. Você sente o vento quando ele sopra? Sim. Mas você não o vê e não pode pegá-lo. Assim é o Espírito Santo. Glória a Deus. Você precisa ser guiado pelo vento. Você precisa ser guiado pelo vento do Espírito. Amém. E o que é isso na prática? Na prática é o que Paulo escreve. Já não sou mais eu quem vive. Não é a minha vontade. Não é o que eu programei. Não é o meu desejo. Porque convém que ele cresça. João 3, e que eu diminua. Sabe, queridos, o que está faltando na igreja hoje? Ser guiada pelo vento. Se a gente pregar isso lá no café dos pastores, vai ser uma heresiologia generalizada, né? Está querendo que você seja guiado pelo vento? Mas e toda a minha liturgia? Você pega a sua liturgia e guarda. Porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Aleluia. Não importa nos nascer de novo. É tempo, igreja. Porque o mundo está muito bem articulado e prontinho para a chegada do anticristo, enquanto isso a igreja é sendo guiada por ela mesma. Por homens. Quem já visitou alguns países, como a Europa, por exemplo, sabe muito bem que é isso na prática, porque a igreja ela está morrendo. Morrendo. Porque se deixou guiar pela carne, pelo homem. Tem 3 ismos que mataram a igreja europeia: humanismo, racionalismo e materialismo. E se você quiser entrar nessa igreja brasileira, vai colher o mesmo fruto, que é morte. Sabe, queridos, enquanto nós brincamos de fazer a vontade de Deus, o diabo não brinca de destruir, de roubar e de matar. Ele não perde tempo, ele é muito bem articulado. O inferno, quem já estudou um pouquinho sobre demonologia, satanologia, sabe muito bem o quanto o inferno é organizado e muito bem articulado. Enquanto a igreja não. A igreja é extremamente desorganizada, desarticulada, porque não caminha debaixo do vento do Espírito. Porque cada um quer criar a sua doutrina, a sua liturgia, a sua visão, a sua igreja. Mas a igreja não é do homem. Glória a Deus. Aleluia. Nessa época que você conta, lá na Campos Sales, a igreja tinha outra visão. A gente diz para ele, muitos hoje, naquele tempo a igreja era retrógrada, era obsoleta, era exagerada. Para que vai de paletó e gravata? Queridos, esse não é o problema. O fato é que eles eram guiados pelo vento. Aleluia. Esse é o fato. Se usava paletó e gravata debaixo do sol do verão, é outro problema. Mas eles eram guiados pelo
no vento, e hoje a igreja é guiada pelos homens. Por isso não vive os sinais. E por isso hoje nós temos a oportunidade de nos arrepender, porque importa-nos nascer. Aleluia. Efésios 5,18, no final do texto, diz que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Glória. Que coloca a sua vida na mão do Senhor. Todo dia eu me levanto pela manhã e falo: Senhor, existem algumas coisas programadas para hoje, mas eu preciso saber o que é que o Senhor tem para mim. Vivi isso hoje. Eu tinha algumas coisas programadas para hoje, mas eu preciso saber o que é que o Senhor tem para mim. Aí meu amigo aqui me chama para vir para cá. Aí eu digo para a esposa: o que é que eu faço? Contar o segredo para vocês. O melhor controle de qualidade de Deus nos deu se chama casamento. Eu não vou falar sobre casamento agora, mas o melhor controle de qualidade que Deus nos deu se chama casamento. Ai, os jovens solteiros, quem é solteiro aí? Não tem, só tem um Pedro. Não tem, está todo mundo casado nessa igreja? Levanta a mão quem é solteiro. Meu Deus, que timidez, não está a fim de casar. Peça a Deus um casamento, entendendo que o casamento vai ser seu controle de qualidade. Até quando a gente se arruma para sair, o cônjuge dá uma olhada. Deixa eu ver se está bom essa roupa. Casamento é sinônimo de controle de qualidade, não é, Eduardo? É assim no ministério, viu? Se você ganhou sua esposa, você pode ganhar o mundo. Não tem problema nenhum. Mas o problema é que tem os pastores perdendo suas esposas. Por outro lado, nós precisamos entender uma coisa. Eu perguntei para a José: o que você acha? Ela foi categórica, ela nem respirou para responder. Falou: para pastor Adriano, o controle de qualidade funciona. Então vamos lá. Porque nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito. Amém? É certíssimo. Mas Espírito vem de pneu. Pneu é? Quando você se levantar amanhã cedo, segunda-feira é dia bom para colocar isso em prática, né? Segunda-feira brava. Você se levanta e ouve como o som de muitas águas, para onde sopra o vento que tem que te levar. Queridos, a igreja precisa entender que nós não somos guiados pelo natural. A igreja se move no sobrenatural. Amém. Mas só vive o sobrenatural quem é guiado pelo vento. Aleluia. Eu não sei quanto a vocês, mas para mim, o maior desejo do meu coração é andar diariamente sendo guiado pelo vento. Glória. Há pouco mais de uma semana, pastor Adriano, eu conheci uma comunidade, um ministério, que compreende pessoas de várias regiões do Brasil e até fora do Brasil. E tive a oportunidade de conhecer a liderança, tive a oportunidade de compartilhar algumas lives também com eles. E é um ministério que completou agora no dia 28 de junho, 1 ano. E eles farão agora, no dia 13 de agosto, uma conferência lá na Bahia, em Salvador, Barbalho. Qual não foi minha surpresa? Quando a líder me chamou, falou assim: nós precisamos que você esteja lá conosco. Aí a gente vem naquela, somos guiados pelo vento, não é isso? Eu falei: Senhor, e agora? Eu não tenho recursos para mim.
Por causa das lives, eu conheço muita gente em Salvador. E eu comentei com 2, 3 pessoas que tinha essa proposta para estar em Salvador. Uma dessas ovelhas que eu tenho lá em Salvador disse assim: não há problema, eu pago sua passagem. Glória a Deus. E no dia 13 é a conferência. Eu quero inclusive que vocês nos ajudem em oração, porque a liderança do ministério vai uma semana antes para Salvador para evangelizar, para chamar as pessoas. Vai gente daqui de São Paulo, vai gente de Pernambuco, vai gente de vários outros estados para a conferência, mas o intuito são os não crentes. O objetivo é ganhar pessoas. E a liderança vai para lá uma semana antes para evangelizar no porta a porta, para convidar para estar nessa conferência. E aí me deram uma incumbência terrível. Nós estávamos aqui retardando a divulgação do cartaz com os nomes, porque parecia que faltava alguém. E agora sabemos por quê. Porque nós queremos que você faça a última ministração do dia, vai ser das 14 às 22 horas. Justamente para fazer o mover no final, porque nós precisamos de um pastor mais experiente para estar conosco. Aleluia. Queridos, diante disso, aí foi para o controle de qualidade. Né? Controle de qualidade. Tadinha, ela estava lá em Pernambuco cuidando da minha sogra quando ela recebeu. Aliás, eu quero agradecer aqueles que oraram pela vida da dona Margarete. Ela está bem. Amém. Glória a Deus. Deus ainda faz milagres na terra. Minha sogra, coisas doidas, né? A gente ora para Deus curar a sogra. Glória a Deus. Eu gosto da minha sogra, por isso a gente quer que ela fique conosco mais de 280 anos. Deus ainda faz milagres sobre a terra. Amém. E eu dei a notícia para minha esposa, ela estava lá em Pernambuco ainda. E o controle de qualidade falou assim: dá tempo pelo menos de eu voltar antes de você ir? Eu falei: dá sim, é só em agosto, você está voltando agora na outra semana. Lá. Eu estou contando essa história só para te dar um exemplo do que é ser guiado pelo vento. Você vai ter coragem de anunciar que você é guiado pelo vento? Amém. Sair daqui dizendo: se você disser isso no mundo, todo mundo vai achar mal barato. Mas se você disser isso aqui, eles vão achar que você pirou na batatinha. Não tem problema não. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. Amém. Sai daqui dizendo para os seus irmãos em Cristo: põe na rede social, guiado pelo vento. A igreja Casa do Pai é guiada pelo vento. E que vento? O vento do Espírito. Você não sabe de nada, você não entende de vento. O meu Deus, Ele fala com o vento. Glória. Meu Deus, Ele manda no vento. A prova disso está lá em Marcos capítulo 4, quando Jesus é despertado no meio da tempestade. Ele fala com o vento. Aleluia. Que você possa nessa noite receber essa palavra e passe a ser guiado pelo Espírito. Amém. Guiado pelo vento do Espírito. Para que você possa então ser aquele que nasceu não da carne, mas do Espírito. Para viver os sinais, porque nasceu de novo. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, assim como tem ministrado ao meu, sobre essa palavra. Que você aprenda, como eu tenho procurado aprender, a ser guiados pelo vento. Aleluia. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. Aleluia. Não sei se essa não é uma música conhecida da nova geração, mas eu não sei se o grupo de louvor puder cantar e tocar a música Vento do Espírito. Seria muito legal. Os mais antigos conhecem, mas como aqui a meninada do louvor é tudo nova, acho que não era nem nascido ainda na época dessa música. Às vezes para quem sabe, sabe? Não? Vento do Espírito. Não.
Não é da geração de vocês, eu estou obsoleto. Mas beleza. Eu quero orar com você, eles vão preparar uma música que seja da geração deles. Tudo certo. Olha aqui. Você é tão grande. Graças a Deus, igreja. Aproveitando que o Alexandre agradeceu, eu gostaria de reiterar o agradecimento pelas orações. No começo do mês, tomei um susto muito grande no começo do mês de junho. Minha mãe foi internada às pressas, desmaiada, ela tem 82 anos, com um problema no intestino que os médicos supuseram inicialmente fosse câncer. E eu saí desesperada, passei na escola, a Carol, a diretora, ela deve imaginar que minha diretora ela sentiu quando eu olhei para a cara dela e falei, olha, comprei a passagem, estou indo, me bota foto. Foi assim. E foi uma semana de internação em um hospital extremamente precário, em que a água do banho dos pacientes era fria, em que não havia alimentação, tinha que pegar de casa, remédios orais foram comprados na farmácia externa ao hospital. Era uma situação bem difícil, uma cidadezinha de 25 mil habitantes. E aí ela precisava fazer uma colonoscopia, o hospital não tinha, claro, não tinha nem ultrassom, foi feito particular. Fomos para uma outra cidade fazer a colonoscopia particular. E tudo assim, a toque de caixa, tentando fazer as coisas na maior dificuldade do mundo, porque até transporte lá, você tem um transporte público precário até 4 horas da tarde. Depois disso você não tem mais nada. Então, glória a Deus, porque o Senhor, mais uma vez, Aleluia. fez aquilo que eu recebi como promessa, que foi ser fiel, se eu fosse fiel. Agrada de coração do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. E lá estava eu honrando a minha mãe. A palavra fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Nós somos em 5 irmãos, mas apenas eu realmente sigo a palavra de Deus, e eu sei que dentre todos eu tinha obrigação, e eu fui lá, porque eu tinha obrigação perante o Deus e o Pai que eu tenho, que eu sigo acima de todas as coisas. E eu quero aqui agradecer e engrandecer, porque tudo é pela honra do nome dele. E hoje a minha mãe não está curada, porque é uma situação bem grave, não é câncer, graças a Deus, mas é uma situação bastante grave, ela vai ter que fazer um tratamento bem prolongado. Mas, em nome de Jesus, a recuperação é certa. E ela está bem. E hoje eu falei com ela, e ela já me deu bronca porque eu estava com frio, porque eu estava lavando roupa no dia frio. E Então tá boa. que ela tá boa, né? Então, graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez. Porque a casa do Pai, mais uma vez, fez o papel que a igreja deve fazer, que é orar pelos enfermos, orar pelas pessoas. Amém. Abra o seu coração.